Oi, gente, eu sou Adão Ribeiro, bem-vindo. Você está no Diário do Noroeste. E hoje nós vamos falar sobre cultura. E para falar sobre esse tema, recebemos hoje Rafael Torrente, presidente da Fundação Cultural. Seja bem-vindo, muito obrigado. O Diário do Noroeste agradece a sua presença. Adão, eu que agradeço a oportunidade, o convite para poder vir aqui falar sobre cultura, um tema tão importante, né, para as pessoas e para a nossa cidade. As pessoas sempre perguntam qual a diferença entre secretaria e fundação cultural. Acho oportuno a gente explicar isso para os nossos ouvintes, leitores, enfim, as pessoas que nos acompanham. Sim. Hoje, né, desde 1986, na verdade, aqui em Paranavaí, é Fundação de Cultura, né? A Fundação de Cultura ela tem um CNPJ próprio, né? Ela deveria ter uma autonomia em alguns setores, mas hoje a Fundação Cultural ela funciona basicamente como uma secretaria. Então, nós utilizamos, né, toda a estrutura da prefeitura, a procuradoria da prefeitura, a contabilidade, o setor de compras, né, todo da prefeitura. Tá? Está mais ligado, então, aos atos, à prática do dia a dia, Isso. Facilidades que uma fundação daria. Exatamente. Resumindo, seria isso. Resumindo, seria isso. Tá. Rafael, vamos falar do conceito cultura. Em tempos de dificuldades maiores ou menores, a cultura sempre parece supérflua. As pessoas, essa é uma noção do senso comum, noção de rua, né? Queria que você falasse um pouquinho que, na verdade, as pessoas, também é difícil entender que as pessoas fazem cultura, produzem cultura, né? É importante a gente saber disso. Então, eu queria que você conceituasse um pouco cultura e da importância na vida, a vida cotidiana de quem agora, por exemplo, todo dia tem que levantar cedo e cuidar dos seus afazeres. É interessante essa fala, Adão, que assim, algumas pessoas, né, até nos tempos passados, né, classificavam a cultura como, principalmente o setor cultural, a Secretaria de Cultura, a Fundação Cultural, como cereja do bolo, digamos. Então, as coisas estão funcionando bem, a cereja do bolo é a cultura, é uma apresentação, é um festival, é um ato. E muito pelo contrário, né, a cultura, na verdade, ela é a massa do bolo. Se você quer, de fato, interferir, atingir uma sociedade, mudar um comportamento, como a gente está vendo hoje, as ações do nosso prefeito, do Maurício, que quer tornar a cidade uma das cidades mais limpas do Brasil, que quer trabalhar. Então, como que a gente faz essa mudança? Interferindo diretamente na cultura das pessoas, de não jogar lixos, né, nos lugares. Então, assim, é muito amplo o conceito de cultura, né? Então, de fato, assim, quando a gente quer atingir, né, mudar uma comunidade, mudar um estilo de vida, a gente precisa atingir a cultura, de fato, né? E para isso, para chegar até essas pessoas, a gente precisa mudar o meio que elas vivem ali, né? Então, a cultura, na verdade, é a massa do bolo e não a cereja, não o detalhezinho. Me lembro de Fernanda Montenegro, inclusive, fazendo um comentário nessa direção, dizendo que a cultura é um alimento. Exato. É por aí, né? Por aí, exatamente. Rafael, falando um pouco da sua trajetória, eu vi no seu currículo faculdade de música. Como é que surge a ideia de fazer faculdade de música? É interessante, assim, até hoje fizeram uma pergunta, como que vocês, né, toda a tua equipe, aí, como que vocês trabalham incansavelmente nos eventos, finais de semana, muitas vezes eventos noturnos, né? Aí eu respondi assim, primeiramente o artista ele escolhe a profissão pelo amor, né? Então, a gente escolhe porque gostamos de fazer aquilo. E aí, depois, quando a gente vê que isso tem a possibilidade de virar uma profissão, então, nós nos sentimos as pessoas mais felizes do mundo por poder trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Então, eu nunca fiz outra coisa a não ser trabalhar com a arte, com a música, né? Comecei a fazer faculdade de música um pouco além da idade habitual. Normalmente, o pessoal sai ali do ensino médio e já entra na faculdade, né? Eu comecei com 25 e fiz a faculdade, fui da primeira turma de música do Sesumar, depois fiz pós na UEM, na sequência voltei como aluno egresso a dar aula no curso de música lá no Sesumar, né? Então, assim, eu sempre trabalhei com projetos sociais, com ensino de música, inicialmente autodidata, né? E depois fui buscando conhecimento fora, fui estudar em São Paulo, fui estudar em Londrina e em Maringá, né? E a vida toda trabalhando na docência, na área de arte, de música. Depois fiz a coordenação da escola de música aqui em Paranavaí, na época que o Paulinho, nosso saudoso Paulinho, grande secretário de cultura, grande presidente da Fundação Cultural, que mudou realmente o rumo da cultura na nossa cidade, né? E de um jeito bem diferente, né? Absolutamente calmo. Conheci Exatamente. Paulinho, tive a oportunidade de trabalhar com ele. Era realmente uma figura ímpar. O Paulinho
fez escola aqui, né? O Paulinho ele é uma grande referência para nós, era uma pessoa totalmente acessível, com uma bagagem cultural, um conhecimento muito grande, e a gente tinha acessibilidade com ele, era muito fácil, era só você chegar na Fundação Cultural e as portas estavam abertas, então ele escutava todo mundo e tinha uma visão bem ampla para a cultura. Os seus instrumentos, são para as pessoas assim... O meu instrumento principal é a bateria, eu sou baterista. Na faculdade de música, a gente acaba tendo que ter contatos, né, com violão, com piano, com técnica vocal, com regência, com flauta. Então, a gente aprende um pouco desses instrumentos para utilizar isso na educação musical, né? Mas a minha parte técnica mais desenvolvida, o instrumento é a bateria. Viver da cultura, sobretudo da arte musical, não é exatamente uma coisa fácil. Isso. Não é fácil, mas é muito prazeroso. Eu costumo dizer que é como qualquer outra profissão, né? Se não tiver dedicação, se não tiver suor, digamos assim, as coisas não acontecem, né? Qualquer empresário em qualquer linha de profissional, ele precisa se dedicar, e o músico não é diferente, ele precisa ter as horas de estudo, ele precisa pensar na carreira dele, né, como uma projeção particular, uma projeção. Então, ele precisa cuidar do seu portfólio artístico, da sua carreira artística, né? Então, é como qualquer outra profissão, tem que ter dedicação para conseguir alcançar os objetivos. E até esse músico ser viável, onde entra a Fundação Cultural na perspectiva de apoiá-lo? Hoje, a Fundação Cultural ela tem um papel fundamental desde o início, né, até a profissionalização do músico, né? Hoje, a Fundação Cultural oferece as oficinas e os cursos livres que acontecem na Casa da Cultura. Hoje, temporariamente, está acontecendo lá no Centro da Juventude, né, por conta da reforma da Casa da Cultura e do museu. E a Fundação Cultural também tem ações e programas que permitem que o artista, já em condições de se apresentar, né, ele possa estar tendo contato com o palco, né? Quando ele é aluno, ele tem contato dentro das oficinas, se apresentando, e isso faz parte do aprendizado dele, porque uma coisa ele está na sala de aula, tocando um instrumento, e outra coisa ele está na frente do público, onde ele vai lidar com emoções, com sensações diferentes, né? Ele vai lidar com o nervosismo, com a plateia ali, então ele precisa se preparar para isso. Quando ele já está em um nível que ele já tem condições de fazer apresentações, já está se apresentando, montou uma banda, ou está já fazendo declamações, montou um grupo de dança, algo, é possível ele participar do credenciamento de artistas, né? Onde a Fundação Cultural, por meio desse instrumento, consegue convocar esses artistas a se apresentarem nas diversas ações que a gente realiza durante o ano. Então, esse é um instrumento novo que eu vou abordar mais para frente agora, que está atendendo os nossos artistas locais aqui. É um instrumento muito importante. E outras possibilidades, como, por exemplo, a nossa Orquestra Municipal de Paranavaí, quando a gente fala de música, né? Então, nós temos a orquestra, que agora ela funciona num formato de concurso. Nós fazemos uma licitação na modalidade de concurso. Então, toda vez que a gente realiza essa licitação, a gente abre oportunidades para que novos músicos participem da orquestra. Então, a gente recebe diversos inscritos lá, que eles se submetem a uma prova prática, né? Isso que eu tinha curiosidade, é uma audição, então? É uma audição. Eles participam primeiro de uma triagem documental, tem que ter algumas documentações, comprovar que ele realmente estudou música, né? E aí, na sequência, vai para a parte prática, uma audição, onde ele passa por uma banca, né, de pessoas altamente capacitadas para avaliar, e essa banca atribui notas à execução das músicas, dos exercícios que eles pedem, né? E aí os mais bem avaliados são, de fato, contratados para aquela temporada de concertos. Paranavaí é uma cidade, falando aqui do nosso cantinho, né? Paranavaí é uma cidade multicultural, tem expressões artísticas diversas. Como vocês fazem para montar esse calendário anual? Imagino seja um calendário anual. Uhum. E mais, aquela conferência de cultura, qual o papel dela? Eu queria que você pudesse amarrar esses dois assuntos para nós. Com certeza. A conferência ela é fundamental para o desenvolvimento das políticas culturais no município, para os avanços, né? Então, na conferência é onde nós discutimos, né, muitas vezes o plano municipal de cultura, como está o plano, como está o andamento. Recentemente, nós tivemos a revisão do nosso plano decenal, né? E também na conferência é onde nós elegemos o novo Conselho de Cultura. Nós temos em Paranavaí um Conselho de Cultura muito ativo, participativo mesmo, deliberativo, né? As pessoas
né? Nós realizamos reuniões mensais, onde as pautas são amplamente discutidas, né? E com relação ao calendário de ações, de eventos, ele é planejado sempre com muita antecedência, né? Então, a gente leva em consideração vários fatores. Um deles, realmente, de fato, é a aceitação da população, é a demanda, o surgimento de demandas, de novos grupos. Vou te dar um exemplo. O Samba na Praça, que é um evento que entrou há 2 ou 3 anos no calendário do município, das ações culturais, foi uma reivindicação da própria classe dos grupos de samba, né? Então, teve o Rock na Praça um ano, no outro ano eles falaram, nós temos os grupos, gostaríamos de fazer um samba na praça, né? Então, partiu deles, apresentou para a Fundação Cultural essa necessidade, essa demanda, e o mesmo aconteceu com o Flashback também, né? O Flashback também foi uma demanda trazida pelos DJs, pela galera que já fazia isso. Então, a Fundação Cultural, ela tem vários momentos de discussões e de oitivas com a comunidade, com a população que consome cultura e com os agentes culturais, com os artistas da cidade. Então, tudo isso é levado em consideração para que a gente possa montar um calendário de ações democrático, né, abrangente, que ele seja o mais eficiente possível. E esses eventos de caráter popular, de maior público, se concentram na Praça dos Pioneiros, a tradicional Praça dos Pioneiros. Hoje é um aparelho público sabidamente envelhecido pela ação do tempo. Lá, embora tenha espaço, deve ter, assim, você já detectado algumas deficiências. Sim. Como você imagina aquela praça, um espaço ideal para aí sim, olha, aqui é o lugar do grande público paranavaense? Perfeito, Adão. A gente sabe... Já nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso equipamento tão importante que é o teatro, né? Mas as praças, os parques têm sido utilizados para as ações de cultura. E a gente tem recebido um retorno muito positivo da população com relação a isso, né? Eles aprovaram a utilização desses espaços, né? Então, a Praça dos Pioneiros é a principal, né? Ela é a nossa maior praça, ela tem condições, né, de receber uma estrutura de palco considerável, um tamanho bom, a parte de alimentação. Hoje nós temos ali a Vila Gastronômica, né? E nós temos alguns pontos realmente que precisam ser ajustados, né? Que é a parte de fato, de acessibilidade, o calçamento, os banheiros, né? Nós temos utilizado os banheiros químicos, inclusive os adaptados, mas a gente sente falta, de fato, de um banheiro mais moderno, de um fraldário, uma situação assim que a gente possa dar mais conforto para quem frequenta. E o nosso prefeito Maurício Guerin já demonstrou também essa preocupação, e a gente já vem conversando há muito tempo sobre isso, até antes mesmo da eleição, quando ele estava montando o plano de governo dele, né? Então, é uma prioridade para a gestão também revitalizar aquela praça, né? Já que a gente sabe e entende que a praça ela é viva, ela já tem um público flutuante que frequenta ali, e quando a gente leva algum evento, isso só soma, só agrega, né? Então, a gente identifica essa questão da acessibilidade, de fato, é algo que precisa, né, de uma atenção especial. Então, a sua pergunta, como eu visualizo ali? De fato, eu visualizo uma praça com bastante harmonia com o meio ambiente, como ela é, uma praça verde, com gramados, com árvores, mas com total acessibilidade para as pessoas possam frequentar, né? E com uma estrutura cada vez melhor para receber as pessoas para as ações de médio e grande porte, né? Porque o público, e aí um pouco de saudosismo, que eu acompanhei a praça desde os seus primórdios, lá na década de 80, o público, em certa medida, já acolheu a praça, já elegeu a praça como o seu grande local de concentração. E a classe artística, também vê assim? Só fazendo um parênteses com relação ao público, a gente percebe de uns anos para cá como o pessoal criou aquele hábito de levar a cadeirinha e a caixa térmica para o gramado, senta ali no gramado, estende... Família toda, às vezes. Então, no mesmo evento, muitas vezes você consegue identificar o fã que quer ficar mais próximo do grade ali, do artista, que está ali pulando, que chega cedo, a família que está ali no gramado, tomando a sua bebidinha ali, na caixinha, usando a caixinha térmica, a cadeirinha de praia, muitas vezes um tecido esticado com uma criança dormindo, então a gente às vezes se depara com isso, né?
E o artista também, ele acabou adotando ali a praça, porque a Fundação desenvolve também algumas ações que nós vamos falar de apoio e de fomento à cultura, onde nós disponibilizamos recursos para que os próprios agentes culturais das cidades, os artistas, possam produzir os seus projetos. E a gente percebe sempre a utilização da Praça dos Pioneiros também por eles. Então, assim, quando eles também têm essa liberdade de utilizar, eles optam pela Praça dos Pioneiros, pelo Parque Ouro Branco. Recentemente tivemos uma ação bem interessante, bem legal, no Bosque, né, na entrada do Bosque. Citávamos isso, inclusive, essa questão de todos os públicos na praça, no show do Ira, foi muito emblemático. Né? Isso. Ali estavam as famílias, estavam o vovô, estavam também as crianças. Né? Então, acho que isso dá um pouco do aspecto popular da praça, de que a cara da praça, de que a praça é de todos. Exatamente, exatamente. Essa pluralidade que a gente encontra, né, de público ali, isso é muito interessante para nós, porque a principal função da pasta da cultura é justamente isso, é oferecer o acesso à cultura à população de Paranavaí, né, sem distinguir, né? Então, esses dias, um veículo de comunicação me perguntou assim, qual é a ação prioritária da Fundação Cultural, né, para esse ano? Eu falei, olha, nós não temos uma ação cultural prioritária. Nós temos o FEMUP, sim, que é o nosso evento de maior expressão cultural, mas todas as ações, sendo ela de pequeno, médio e grande porte, são importantes e são prioritárias para nós. Por quê? Muitas vezes a ação de pequeno porte ela vai atingir um público que a de grande não atinge, né? Então, todas as ações são importantes. E quando a gente vê nos eventos essa pluralidade, tanto de estilos musicais, que a gente tem eventos hoje de samba, de flashback, de rock, de sertanejo, o pessoal dos corais, o festival de dança, tanto essa pluralidade nas linguagens das artes, quanto também no público presente, é muito importante. E falando em público e em artista, tem ambientes que são adequados para determinadas ações culturais. E aí nós vamos chegar ao belo Teatro Municipal de Paranavaí. Nós acompanhamos a construção, quem é da década de 90 para o ano 2000, viveu todo esse sonho e depois a realização, construção do teatro, e ficou uma bela praça pública. Sim. E por questões que a gente pode discorrer agora, essa praça teve que ser interditada, mas continua sendo um espaço muito bonito e adequado. E algumas atividades nós sabemos que precisam de um teatro. Né? Exato. Como está a questão do teatro? Qual é a sua expectativa em relação à volta desse aparelho para a população? Adão, o teatro, de fato, é um equipamento importante, é um equipamento cultural dos mais importantes que nós temos no município, tá? E ele impacta não só o município, né, mas a região. A gente sabe que o teatro na nossa região, né, é um equipamento muito importante para os municípios ao entorno também. Hoje, o teatro, infelizmente, é uma sucessão de fatos, né, desde a sua interdição até os dias de hoje. Se eu contar aqui, a gente passa 2, 3 horas falando assim, sobre cada detalhe. Mas o teatro, primeiramente, ele tinha sido licitado, pegou um período de pandemia. Rafael, só para a gente pegar uma linha, ele foi interditado por questões de segurança. Por questões de segurança. Sim. Isso em 2016? 2018. 18 para 2019. Sim. Então, por questões de segurança. É importante para as pessoas saberem, né? Que havia todo um apelo também por segurança. E foi nacional, inclusive, por segurança. E foi nesta tendência que Paranavaí acabou optando pelo fechamento. Exato. Foi isso? Exato. E daí, o que aconteceu assim, para a gente chegar até 2025? Adão, o que acontece? Todo mundo vai lembrar da tragédia da Boate Kiss, né? Então, quando aconteceu aquela tragédia, intensificou-se, né, as fiscalizações, principalmente em espaços públicos também, que tivesse essa possibilidade de ter grande número de público, probabilidade de incêndio. Então, o teatro, ele nunca, antigamente, ele não tinha essa preparação, né, de combate ao incêndio, a pânico ali também, né? Então, foi interditado. Primeiro, a prefeitura fechou a agenda, bloqueou a agenda para que pudesse ser, e, na sequência, o bombeiro foi lá e, de fato, interditou o teatro, né? De lá para cá, a prefeitura imediatamente buscou meios para resolver isso, que é o quê? Buscou o recurso e começou a fazer o projeto.
Um projeto para um teatro que nem esse, ele é muito detalhado, sabe? É muito difícil. E o teatro tinha, junto com isso, alguns outros problemas estruturais, como, por exemplo, de telhado, alguns pontos de águas pluviais que precisavam ser resolvidos. Então, o projeto ele englobou todas essas deficiências aí que tinham, todas essas dificuldades para que fossem resolvidas, né? De imediato foi feita a licitação, tá? E aí a empresa que ganhou o processo não quis assinar o contrato porque estavam no começo da pandemia. Então, 2019 foi fechado, até fazer o projeto, até conseguir o recurso, foi 2020. E aí a empresa que ganhou não quis assinar o contrato por conta da pandemia, que os preços das coisas subiram. Todo mundo vai lembrar desses fatos aí. Não assinando o contrato, nós tivemos que refazer os cálculos, refazer o processo. Nesse meio tempo, o engenheiro responsável pelo primeiro projeto faleceu, que era o nosso saudoso Moacir, que era o engenheiro responsável. Outro engenheiro, quando pegou o projeto para dar continuidade, olhou o projeto e falou, olha, eu discordo de alguns pontos, eu gostaria de refazer esse projeto, né? Então, ele refez o projeto. E tudo isso, quando a gente fala de refazer um projeto dessa magnitude, é muito tempo, né? Então, demorou-se e depois foi licitado novamente. Aí, sim, tivemos uma empresa ganhadora, tivemos uma empresa que ganhou o certame e tal, daqui da cidade, né? Mas, infelizmente, essa empresa começou super bem o processo, né? Começou a fazer, de lá para cá, do primeiro processo de licitação até esse aqui, os valores subiram demais, praticamente dobrou o valor, né, de investimento do município no teatro. Essa empresa começou bem, fez 60% do serviço, né? Fez a troca de telhado, fez algumas partes de pintura, principalmente as pinturas anti-chamas na parte interna do teatro, né? Então, ele estava pronto para receber ali a parte do carpê, a parte das poltronas novas, que o município também já fez aquisição, e instalar a parte de segurança ali, da parte de detectores de fumaça, hidrantes, né? Então, tá faltando essa parte final. Mas, infelizmente, no final do ano passado, a empresa, né, praticamente em caráter assim, diminuiu muito o ritmo da obra e foi abandonando a obra aos poucos e ficou insustentável, né? O município fez diversas reuniões com a empresa, diversas tentativas de alinhamento, tentativas de retomadas, enfim, foram dezenas de reuniões, né? O fiscal que acompanhou a obra fez um trabalho fantástico, assim, acompanhando detalhadamente, né? Mas, infelizmente, o município chegou ao ponto agora, esse ano, no início do ano da gestão, de realmente rescindir o contrato, estava insustentável, né? Rescindimos o contrato com a empresa e o Maurício já determinou que é uma prioridade, né? O Maurício Guerin falou com o secretário de Desenvolvimento Urbano, o Guilherme, junto comigo, falou, o teatro é uma prioridade, nós precisamos que o teatro volte a funcionar o mais rápido possível. Então, estou já em conversas semanais, toda semana conversando com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano para que a gente possa, de fato, resolver essas questões. Só que, assim, o que o secretário me passou é que esse processo de novo projeto, ele é tão chato e tão burocrático quanto você fazer um projeto novo, do zero. Porque você tem que ir lá agora avaliar tudo que foi feito pela empresa, para você saber se foi realmente feito nos moldes que precisavam ser feitos, se estão na qualidade adequada, se algo precisa ser refeito. Então, eles estão agora nessa fase, fazendo essas análises, né? Para que possa, daí, de fato, iniciar o projeto novo para a gente licitar. Se tudo der certo, qual a sua previsão? Nem otimista, nem pessimista, mas assim dentro de uma base material realista. Quando nós poderemos reinaugurar o Teatro de Paranavaí? É muito difícil e temerário falar sobre datas, tá, Adão? Mas o que eu posso dizer assim, é que o problema do teatro, essa parte do teatro, não é recurso, tá? Não é recurso. Recurso financeiro, o município, graças às administrações, né, passadas, a administração atual também, o Maurício, junto com a equipe ali, o Rafael Carguinin, secretário da Fazenda, estão desenvolvendo um ótimo trabalho, né? O Rui também da administração. Então, a prefeitura ela está muito sadia financeiramente. Então, o problema hoje realmente é burocrático e técnico de projetos, tá? E quando a gente fala disso, a gente também tem que entender que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ela atende todas as secretarias. E muitas vezes ela tem como prioridade
obras e recursos que que podem ser perdidos caso não atenda o período ali. Então, por exemplo, às vezes tem uma creche, às vezes tem um posto de saúde, uma reforma que tem um recurso carimbado, que se não executar, então às vezes esses acabam entrando na frente, entrando na frente e tomando esse tempo, né? Mas vamos ser assim otimistas, né? E pensar na realidade do município que ele vive. Imagino eu que esse ano ainda esse projeto seja resolvido e o teatro seja licitado, tá? Que esse ano ele seja licitado. Aí o tempo de obra que vai determinar o tempo de obra vai ser esse levantamento agora. Ficou faltando 60%, entendeu? Então vamos supor que talvez não seja uma obra tão demorada, talvez uns 6 a 8 meses de obra. Imagino eu pelo tempo que ele tinha, né, de execução primária. Então, acredito aí que um ano, mais ou menos, tá, Adão? Assim, para concluir essa parte total. Você falou de substituição das cadeiras, aí me despertou a curiosidade. É por desgaste mesmo ou é para atender as novas demandas, inclusive de segurança? Os dois fatores, né? O teatro ele tem mais de 20 anos, então, assim, algumas poltronas já estavam com alguns problemas e nós com dificuldades de fazer a manutenção naquelas poltronas, né? E também existe a necessidade de utilização de poltronas para aquisição de poltronas para a Casa da Cultura, que está entrando em reforma. Então, em uma avaliação, nós achamos por bem e mais proveitoso, né, mais vantajoso para o município, como a gente tem uma quantidade, lá eram 353 lugares no teatro, nós precisamos de 130 para a Casa de Cultura, então nós vamos passar essas 130 que estão em boas condições para a Casa da Cultura, guardar algumas ainda de manutenção para futuras manutenções e compramos novas para o teatro. E tem também esse fator das novas de adequação, né? As novas normas, né? Que é ali a questão de cadeira para obeso, do espaço de acessibilidade. Então, também para atender essa legislação nova, tudo isso juntou e justificou a compra e aquisição de novas poltronas. Rafael, já ouvi as duas opiniões, mas eu vou fazer aqui, essa até é mais uma provocação, só para a gente ter mesmo a sua opinião sobre o tema. Sim. FEMUP, especificamente, Teatro Municipal ou Praça dos Pioneiros? Já ouvi opinião favorável e contrária de público e de artista. Eu costumo dizer assim, essa resposta, quem deu para nós foi a população. Então, assim, eu posso falar também como artista, né? Mas como gestor, eu digo que a população deu a resposta que o FEMUP é na Praça dos Pioneiros. Mas eu enxergo o teatro como um equipamento importante para somar na semana do FEMUP. O FEMUP ele deixou de ser também, algumas edições passadas, ele deixou de ser um evento que acontece só na sexta e no sábado, né? Que são os dias principais das apresentações. O FEMUP ele tem programação, muitas vezes, de uma semana toda. Então, o teatro ele pode, sim, compor essa programação, recebendo algumas ações, né? E eu tenho uma proposta interessante, que eu já vou falar sobre a utilização do teatro na semana do FEMUP. Mas, como músico também, eu fiz parte da banda base do FEMUP durante muitos anos. Durante mais de 10 anos, eu acompanhei os artistas, eu liderava o pessoal ali, os músicos, e a gente acompanhava os artistas. E nós tocamos muito no teatro. E, assim, me entristecia muito, né, ver ali, muitas vezes, o trabalho duro ali da equipe da Fundação, na época com o Paulinho, depois com a Mauri, com a Rose, o pessoal trabalhando insistentemente, tentando levar as pessoas ao teatro. E muitas vezes a gente tocava um FEMUP ali para 150 pessoas, para meia plateia, né? Então, a gente sabe dessa dificuldade de formação de plateia. Embora a gente tenha essa consciência da importância de trabalhar a formação de plateia no teatro, né? Mas levando o FEMUP para a praça, tornou ele muito mais democrático, né? Pessoas que às vezes não estavam indo para o FEMUP se deparavam com músicas de alta qualidade, com declamações, e se aproximaram do festival, né? Se aproximaram. Então, hoje, o FEMUP está consolidado ali. A gente tem uma das características principais do FEMUP é justamente essa: música e poesia, música e declamação, certo? A gente entende que essa é a característica, esse é o DNA do FEMUP. E o pessoal da declamação, eles sempre pedem para nós, assim, para a organização, que gostariam de poder produzir mais as declamações, né? Poder ter um cenário mais específico, né? Então, a gente entende que, quando o teatro estiver pronto, tiver em possibilidade de uso, talvez ele poderia ficar dedicado um dia da programação do FEMUP
para as apresentações de declamação, com total, assim, com tudo que eles gostariam de ter. Tem que ter um cenário especial, específico, né? Condições especiais. Tempo específico, que possa ampliar o tempo, que possa, que possa realmente ser, de fato, uma noite dedicada à declamação. Mas isso sem tirar a declamação do FEMUP na praça, né? Mantém o FEMUP no formato que é, tendo as músicas, tendo a declamação na praça, mas acrescenta, coloca uma noite a mais especial, voltada para a declamação, voltada para as poesias, para a literatura dentro do teatro, né? Então, essa é uma proposta que a gente vem discutindo, sempre com quem participa, com o conselho, talvez ela se concretize. Aí aqui outra questão também, que na verdade já está superada pelos novos tempos, mas na sua opinião, o modelo do FEMUP mostra ou competição? Essa é uma outra polêmica, assim, né? Mas uma polêmica boa, né? Que as pessoas se dividem aí nas... ele não deixa de ser uma competição. É que o FEMUP hoje a gente recebe muitas vezes mais de 1.000 inscrições, somando tudo, somando poesia, somando contos, né? As músicas, música instrumental. Então ela já é uma competição que acontece, né? Nessa fase aí de recebe todo esse volume, depois faz as avaliações. Então dali sai as 24 músicas selecionadas, os poemas, os contos, né, as poesias. Então, já é uma competição. Mas a competição no dia, ela acabou sendo inviável pelo fato... Assim, tem pontos positivos e pontos negativos, né? Que é com relação, assim, muitas vezes o artista de longe, ele não teria como vir se ele não recebesse a premiação que o festival paga para ele. Então, talvez a gente teria essa dificuldade de receber, como a gente recebe todo ano, artistas do Nordeste, artistas do Norte, do Extremo Sul, né, que acaba oportunizando aos nossos artistas locais esse contato. Eu costumo dizer, Adão, que existem 2 FEMUPs. O que acontece, que a plateia assiste, e o FEMUP dos bastidores, que é com os nossos artistas aqui da cidade, né, em contato com trocando experiências com esses artistas de fora. Isso é muito interessante. O after que acontece depois, o pessoal se reúne, o antes, o camarim ali. Então, esse contato é bem interessante, né? Então, essa questão de mostra ou competição, existe, de fato, divergências nas opiniões. Eu acho até que dá para ter um equilíbrio, dá para a gente manter como mostra, como a competição acontece no processo ali, mas depois vem como mostra, e junto da mostra a gente incluir talvez uma aclamação popular, um outro prêmio além do que já tem hoje, né? Para melhor apresentação, para quem mais cativou o público ali, uma aclamação popular, algo nesse sentido. Como estão os preparativos para o FEMUP versão 2025? Estão a todo vapor, né? O que já dá para adiantar aí para as pessoas? A gente está em processo aí de contratação, de licitação do que a gente utiliza no FEMUP, né? Que são desde a parte de hotel, alimentação, troféu. A gente está licitando todas essas necessidades agora do festival e estamos trabalhando nas inscrições, no período de inscrição, tá? Que deve acontecer agora. Até o final da primeira quinzena de maio, a gente deve lançar as inscrições para o FEMUP desse ano, né? O que a gente pode adiantar, assim, que ele está sendo preparado com muito carinho, muita dedicação e com respeito, como ele de fato merece, na edição de número 60, principal ainda, né? Então, a gente está tentando buscar, inclusive, com alguns parlamentares, alguns apoios com o governo do Estado, com o Ministério da Cultura. Nosso maior desejo é que o FEMUP seja apropriado, né, pelo Estado, pela União, pelo Ministério da Cultura. A gente gostaria, Adão, que, assim como nós aqui, paranavaenses, temos orgulho do nosso Estado, da nossa capital, Curitiba, que é belíssima, de Foz do Iguaçu, que tem as belezas naturais das cataratas, assim como a gente tem orgulho de quando eu estou em São Paulo, quando eu estou em outro estado, falar que eu sou do Paraná, que aqui tem as cataratas, que aqui tem o FEMUP, que o Estado também olhasse para o nosso festival e se apropriasse disso. No meu estado, no Paraná, tem o FEMUP, um festival que acontece em 60 edições. E quando você pesquisa aí na internet, você não acha um outro festival no Brasil com essa particularidade de música e poesia, com esse número de edição.
Então, assim, o nosso maior objetivo hoje, desejo hoje com relação a reconhecimento do FEMUP é isso. O Estado reconheça isso, né? O Estado do Paraná, a Secretaria de Estado de Cultura do Paraná reconheça o FEMUP como um patrimônio cultural imaterial, como um festival do Estado do Paraná. Vamos ter aquele encerramento com aquele showzão novamente? Estamos preparando. Surpresa, coisa boa. Podem aguardar. Perfeito. Falando, antes da gente tocar a nossa pauta desse final de semana, dos eventos do Dia do Trabalhador e o Surucuá Rock, só uma questão fazendo referência aos escritores de Paranavaí. Nós tivemos recentemente o lançamento do livro do Renato Frata, da professora Terezinha de Nadai, que é de Alto Paraná, mas foi feito aqui. Tivemos agora o livro póstumo do Dr. Altino, organizado pelo Amaury Martinelli. E eu queria saber o seguinte: as pessoas que escrevem, que têm o anseio de fazer as suas publicações, como a Fundação pode abrir as portas, acolher esse pessoal e até ajudar, até materialmente, porque muitas vezes as pessoas têm a boa ideia, têm o livro pronto ou encaminhado e não têm acesso à sua efetiva publicação. E aí uma outra questão mais de provocação. As pessoas falam, não, mas tem a editora que publica virtual. Mas a gente ainda entende que o livro é o bom e velho 15:8 ou outro formato, né? Então, que o secretário, o presidente, pudesse nos posicionar sobre esse tema. Adão, esse tema é muito importante porque a gente entra numa parte, numa aba aí da cultura, que é a parte de fomento, né? As possibilidades que a Fundação vem trabalhando. E a Fundação vem se destacando nisso a nível regional. Até estava comentando esses dias na reunião dos secretários, o Maurício tem feito reuniões itinerantes, onde as secretarias vão até a cada secretaria conhecer um pouco da realidade, isso tem sido muito interessante. E as pessoas muitas vezes enxergam a cultura como apenas os eventos, né? Os eventos. E a gente tem, na verdade, vários pilares importantes. E um deles é essa aba de fomento à cultura, de atendimento ao artista local, ao agente cultural, ao escritor, né? E eu me lembro que o Zé Mário, inclusive filho do saudoso Dr. Altino, esteve comigo conversando, justamente fazendo essa pergunta. Olha, tem um livro, né, do meu pai, gostaria de saber, gostaria de publicar, como que faço? E a gente orientou ele. Nós vamos lançar o edital de apoio à cultura junto com a Política Nacional Aldir Blanc. E assim foi feito, né? Então, hoje, o município, nós estamos inseridos na PNAB, que é a Política Nacional Aldir Blanc. Nós atendemos todos os requisitos para receber esse recurso. Nós recebemos já o primeiro ciclo, ontem assinamos o termo de adesão do segundo ciclo. Então, o município está recebendo, durante toda a Política Nacional Aldir Blanc, um recurso. A nossa média aqui é aproximadamente 680 mil reais que a gente recebe do governo federal, e o município ainda coloca um aporte do nosso fundo municipal. O ano passado, nós colocamos 330 mil reais aproximadamente, inteiramos, junto com o Ministério da Cultura, R$1 milhão, né, para os nossos editais. Tá? Isso reflete diretamente na população, no geral. E o livro é distribuição gratuita. E o livro é distribuição gratuita. Importante ressaltar que daí a população vai ter um acesso muito mais facilitado. Exato. Então, o escritor, não só o escritor, mas o artista, o músico, o ator que tem uma peça de teatro, enfim, todas as linguagens, o dançarino, todas as linguagens da arte são possíveis de participar, estão habilitadas, né, a participar dos nossos editais. E aí, a Política Nacional Aldir Blanc, ela traz como ferramenta para utilizar um marco regulatório da cultura, que é um instrumento que facilita para o artista. Vou te dar um exemplo. O artista que é contemplado, que escreve o projeto e é contemplado no edital, ele recebe o recurso para ele poder trabalhar. Então, ele trabalha com dinheiro no bolso, é outra história, né? Então, assim, ele tem condição... O escritor, por exemplo, ele tem condição de pagar alguém para fazer a revisão, alguém para fazer a diagramação, alguém para fazer a impressão. Então, ele movimenta também toda a cadeia produtiva da cultura, né? E ele trabalha o tempo inteiro com dinheiro no bolso. Óbvio que ele presta conta disso, que tudo isso depois, né, tem que seguir um regimento, uma regulamentação, né? Mas a nossa avaliação e a avaliação que a gente percebe também da população com relação à execução desses projetos tem sido muito positivos, né? Ainda mais por uma característica específica que ela tem, a Política Nacional Aldir Blanc, ela tem essa característica que
de descentralização. Então, a gente vê muitas ações acontecendo. Vou te dar um exemplo, o próprio livro que o Amaury lançou, do Dr. Altino, além do lançamento do livro, além do livro físico distribuído gratuitamente, tem também algumas ações de incentivo à leitura que estão acontecendo em escolas descentralizadas, sabe? E o mesmo acontece para os outros projetos. Nós tivemos recentemente, no último final de semana, o Saraculteio, que foi ali, a primeira fase dele foi lá no Sumaré. E vão ter outras fases em outros locais, sabe? Então, o fomento, a parte de fomento de cultura, de reconhecimento, de incentivo ao artista local, está funcionando muito bem, e a tendência é que cada vez mais a gente tenha os agentes culturais somando, né? Eles são braços da Fundação Cultural, somam com a gente, para que a gente possa levar cada vez mais o acesso à cultura para a periferia, para os distritos, para as vilas rurais, para os bairros mais afastados, enfim. Chegamos, então, ao Surucuá Rock. Como estão os preparativos, a expectativa, e inclusive de público, organização e público? Surucuá Rock é um evento consolidado, aí, a gente chega na 3ª edição, esse ano com 3 bandas locais, né? Nós vamos ter aí a Guglielmi Blues Band abrindo, a primeira banda, depois nós temos a banda Um Reino e depois a banda Domínio Livre. Começa às 5 da tarde. As bandas começam às 5. A gente está convidando o pessoal a chegar já a partir das 16 horas, que a praça de alimentação ali já vai estar funcionando, né? O pessoal já chega, garante um bom lugar ali, chega sem pressa. A gente sabe que tem a questão do estacionamento, então vamos chegar um pouquinho mais cedo, já vai ter uma música rolando, mas a partir das 17 horas começa a primeira apresentação, né? E aí, para encerrar o Surucuá Rock, a atração principal, a gente vai ter o show com a banda aí que tem 40 anos de história, aí, a banda Biquíni, que antigamente era conhecida como Biquíni Cavadão, né? E passou a adotar desde 2022 o nome só de Biquíni, mas tem grandes sucessos como Vento Ventania, Tédio, Janaína, muitas músicas conhecidas, né? Um astral lá em cima, uma energia muito boa da banda. E é um evento que, de fato, movimenta assim, a economia do município, movimenta a rede hoteleira. A gente tem tido um feedback muito bom nas redes sociais de pessoas da região que vão estar vindo para o festival. Grande público, praça lotada. Grande público. É importante ressaltar a questão da segurança no local. Exato. Como a prefeitura, a fundação, especialmente, estão cuidando desse quesito? Isso. A gente tem ali os seguranças particulares, né, contratados, que são licitados, e nós temos um reforço muito grande da Guarda Municipal, com todo o efetivo lá, né, todo o efetivo possível lá, com a unidade móvel. Então, assim, a gente tem demonstrado ambientes bem seguros nos eventos que a gente tem realizado ali na praça. As pessoas têm se sentido bem seguras. A família pode ir fazer seu piquenique, então, como nós vimos no último grande show ali. Exatamente. As famílias, né, cheguem cedo, já peguem os seus lugares ali. Tem todo o pessoal ali da Vila Gastronômica, do chamamento público que teve para os food trucks. Então, para o pessoal ali poder ser bem atendido, poder consumir ali, né, no comércio local e movimentar a economia ali. Diário do Noroeste chega em 2025 aos seus 70 anos. Continuará trazendo os temas relevantes de Paranavaí e de toda a região Noroeste. Nessa perspectiva, Rafael, nós agradecemos a sua presença. Muito obrigado por estar conosco. Sempre que houver algo pertinente, de interesse popular, nós estaremos abertos para ouvi-lo novamente. Fique à vontade, inclusive, para reforçar o convite, para suas considerações finais e aproveitar para falar diretamente para o público de Paranavaí e da região. Adão, eu que agradeço. A gente sabe da importância do diário, da relevância do diário na história da nossa cidade, né? E, em especial, nas ações de cultura, como o FEMUP, né? Sempre teve muito presente, a gente agradece. E reforçar, né? A Fundação Cultural ela vem desenvolvendo as ações em prol da população. Recentemente tivemos um equipamento novo, aí, que foi o Movicel, uma van toda adaptada que vai estar circulando pelos bairros, praças e distritos da nossa cidade, vilas rurais, né? Então, queria convidar vocês a participar das ações, acompanhar nas redes sociais da Prefeitura, da Fundação Cultural, todas as informações dos eventos que estão acontecendo, das ações culturais que estão programadas. Em 2024, nós realizamos 196 ações de cultura de pequeno, médio e grande porte, e esse ano, sem dúvida, nós vamos superar esse número, né, porque nós estamos praticamente aí finalizando aí o primeiro trimestre, e a gente já passa de 80 ações de cultura acontecendo, né? E o convite especial para o domingo, dia 4 de maio, a partir das 16 horas, ali na Praça dos Pioneiros, o terceiro Surucuá Rock,
que acontece ali com as bandas locais, a banda Guglielmo Blues Band, a banda Um Reino e a banda Domínio Livre, e para encerrar, um grande show com a banda Biquíni, trazendo os grandes sucessos. Um evento preparado para receber as famílias, para receber as pessoas que querem compartilhar momentos felizes ali e criar memórias na nossa Praça dos Pioneiros. Muito obrigado. Diário do Noroeste, anos 70. Nos acompanhe nas versões impressa e digital.